Oi pessoal, hoje eu tô voltando aqui com o meu canal, certo? Eu vou em geral fazer vídeos novos de noite. Quero que vocês perdoem a minha falta de experiência, porque eu não tô ainda aprendendo a olhar pra câmera, tá bom? Me perdoem aí, certo? Eu hoje quero falar um pouco sobre ecumenismo. E eu quero tentar explicar por que que nós evangélicos somos, não somos ecumênicos, né? E por que que nós acreditamos que o Evangelho é a única religião verdadeira. E talvez, não sei se isso que eu vou explicar nesse vídeo vai acabar falando especificamente do porquê que um cristão evangélico não comuna com outros tipos de cristãos, como cristãos católicos, cristãos ortodoxos, sei lá o quê. Mas esse vídeo vai ser uma base para que as pessoas compreendam um pouco disso. Por que que a comunidade evangélica é desse jeito, né? Eu acho importante esse nível de comunicação. Bem, é, o ecumenismo é muito combatido pela gente porque ele tem umas consequências assim bem ruins para a vida espiritual das pessoas. A primeira delas é que as pessoas elas acabam escolhendo uma religião de acordo com o que acha mais assim, de certo modo, conveniente para si. Então a pessoa não está escolhendo aquela religião porque ela quer aprender alguma coisa, porque ela quer ser corrigida por Deus dentro daquela religião. Não, ela está escolhendo aquilo ali porque ela acha mais conveniente, porque, nossa, isso vai mais de acordo com os meus valores e tal. Então é uma coisa muito centrada em si mesma. A pessoa está centrada em si mesma e ela quer fazer aquilo que lhe é mais confortável e não aquilo que lhe traz a verdade. Então, no quesito buscar a verdade, a pessoa precisa, antes de tudo, abrir mão de si, certo? E aqui vocês que estão assistindo esse vídeo começam a entender o motivo pelo qual necessariamente não somos ecumênicos e que acreditamos que a única religião verdadeira é Jesus Cristo. Veja, a pessoa quando abre mão de si, então ela está fazendo uma renúncia. Ela está renunciando até mesmo suas vontades para fazer aquilo que ela busca saber que é o certo. Então, para a gente acertar, a gente precisa renunciar. É, é a questão de, por exemplo, quando uma vantagem aparece e ao mesmo tempo, ao passo que aparece aquela vantagem, aparece um outro caminho que não é o caminho da vantagem, mas que é um caminho correto que vai trazer ordem. Enquanto que aquela vantagem vai trazer desordem, seja para a nossa vida pessoal, na nossa rotina, ou até mesmo em relacionamentos entre pessoas e pessoas. Então veja, nesse sentido, a pessoa precisa de uma renúncia. Então, para chegar na verdade do caminho que ela tem que seguir, ela precisa renunciar. Mas a renúncia também está quando você está buscando a própria verdade em si. Eu quero descobrir a verdade, então eu vou renunciar tudo o que eu tenho conhecido e aprendido e vou a partir do zero aqui tentar construir, né, uma verdade de acordo aqui com determinados valores. Mas aí é que tá. A verdade ela precisa ser construída baseada em valores, porque boa parte da verdade é pragmática. Então ela precisa de valores. Então, mas é o que tá. Para a pessoa chegar na verdade absoluta, nós pregamos que ela precisa abrir mão dos seus próprios valores. Porque os nossos próprios valores glorificam coisas, exaltam coisas que não são a Deus. Então nós precisamos dos valores de quem? De Deus. Então é toda essa renúncia que a pessoa precisa fazer para também ser perdoada de seus próprios pecados, para justificar os seus próprios pecados, o que é impossível, né, justificar. Mas enfim, para resolver esse problema aí, essa renúncia exige um certo sacrifício do indivíduo, né? Principalmente essa questão da remissão de seus pecados. Então,
qual é a única pessoa que é o dono e o autor do sacrifício que traz essa remissão e que traz a felicidade das pessoas? É Cristo. Você nunca vai conseguir se sacrificar o suficiente para conseguir ser feliz. Mas lembra, o que é que nós tanto pregamos? Cristo se sacrificou pela humanidade. Foi para isso. Foi para que o autor desse sacrifício não seja você mesmo, mas que o autor do sacrifício seja Ele, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então, tá aí um motivo pelo qual necessariamente nós não somos ecumênicos, porque a busca pela verdade exige uma renúncia, e a renúncia, ela traz certos sacrifícios, e esse tipo de sacrifício que a renúncia traz não pode ser encontrado em si mesmo, porque senão isso vai glorificar a si mesmo. E o homem não pode ficar em lugar de glória. Ele não pode ser exaltado, ele não pode se orgulhar. Precisa que o sacrifício esteja e tenha origem em Deus. Então, ele é que é digno, ele é que é o autor do sacrifício, que traz a remissão e a salvação, que traz, de fato, a verdade que deixa a pessoa em paz, que deixa a pessoa livre de tudo aquilo que ela precisa resolver na sua vida, e que só pode ser resolvido por um sacrifício que não é dela. Então, sacrifício tem a ver com gasto de energia, por exemplo. Você, para chegar numa verdade, você vai gastar energia, não tem como. Pois quem gastou essa energia foi Jesus. Se for você, você vai acabar tendo uma glória que não é para pertencer a você. Esse é o princípio. É o princípio do reconhecimento de toda honra, toda glória, todo gasto de energia necessário para você ser feliz e estar em paz vem dele. Então, é exatamente por isso que nós somos contra o ecumenismo, e isso acaba trazendo é, também aquela noção de que quando a pessoa ela não se dispõe a se colocar debaixo de um Deus todo-poderoso e dizer assim, não, eu estou nessa religião não porque por causa dos meus valores, dos meus sacrifícios, por causa dos meus métodos, não. Mas eu estou nessa religião porque eu quero ser corrigido por um Deus que está acima de tudo. Eu quero que tudo venha dele, entendeu? Então, é pelos valores dele que eu vou estar sendo feliz e satisfeito, então também pelo sacrifício dele. Então acaba, gente, qual é a única religião no mundo que prega que o próprio Deus, ele se sacrificou pelos seus filhos para que eles sejam felizes? É o cristianismo. Então pronto. Então o cristianismo, por uma questão lógica, ele tem que ser a única religião verdadeira. Por mais que eu não tenha detalhado tanto assim a minha comprovação, mas ela é suficiente. Se você tentar refutar, meu amigo, não dá, não dá, porque eu estou falando de ninguém menos que Jesus Cristo. Quem é que vai conseguir não se dobrar diante da obra de remissão que Cristo fez pela humanidade, se sacrificando pelos pecados de todas as pessoas, para que as pessoas não precisem executar sacrifícios pelos seus próprios pecados? Quem é que não vai conseguir se dobrar diante de uma obra tão incrível, tão maravilhosa quanto essa obra de Cristo? Então, diante de Cristo, a gente só tem que tirar o nosso chapéu e dizer: Jesus, tu é o autor de tudo. Tu é o único que consegue resolver toda a questão da humanidade. Então, nesse sentido também, Mahatma Gandhi, o Buda, sei lá, um cara disse que a religião cristã é a única que traz um salvador. Então, é exatamente por esses motivos que a gente necessariamente não é ecumênico e necessariamente nós cremos que a única verdade está, de fato, no cristianismo, querendo ou não, seja consciente ou não, seja conscientemente pensando exatamente no Jesus ou apenas pensando que Deus é o autor de tudo e não tendo aquela, enfim, aquela
aquela linguagem do evangelho sendo pregada, mas às vezes nunca tendo ouvido falar especificamente de Jesus, mas conhecendo somente que há um Deus Criador, desde que ela saiba que não são os seus sacrifícios, mas que Ele é o autor de tudo que é bom para conseguir elas ser remida e ser feliz. Então, implicitamente, ela já está crendo no Cristo Salvador, no Cristo que abriu seus braços na cruz e se sacrificou por toda a humanidade. Então, necessariamente, não tem para onde fugir. O cristianismo é a única religião que pode ser verdadeira. Então, gente, tá aí os argumentos. Quem quiser aí comentar, tá bom? Acrescentar, quem for cristão, quem não for, eu fico feliz por você ter conhecido um pouco mais sobre o cristianismo. Obrigado.